Gravando. A ideia desse encontro de hoje chama Caminhos de Cura. Então, que a gente possa descobrir, assim, existem muitos caminhos que levam à cura, né? E vamos descobrir hoje com a Jéssica Rakauskas esse Prazer. caminho. Bem-vinda, Jéssica. Bem, obrigada, Laís, pelo convite. É verdade, existem várias formas de cura, né? Existem as formas mais gostosas de cura e as menos confortáveis também, né? Então, bora lá, vamos começar. Como é que a Bora. gente pode é, estruturar essa conversa? Tá. Então é assim, o que eu vejo muito, né, enquanto terapeuta e vendo muitos terapeutas, que cada terapeuta também tem uma construção em si, né, de vivências que teve, de caminhos que trilhou e foi conhecendo várias experiências. E eu acho muito lindo, Jéssica, esse teu caminho, né, que trilhou assim vários que eu conheço, não vou contar, mas depois eu quero que você conte, né, desses teus caminhos e que chegou em algo tão incrível que são as joias terapêuticas, né? Conta um pouquinho pra gente como foi essa Tá, trajetória. então, me apresentando, eu sou a Jéssica, eu comecei a jornada terapêutica dentro da naturologia, então fiz uma formação, né, acadêmica, que a naturologia traz diversos leques dentro das terapias e você pode ir abrangendo depois como naturólogo ou se especificando em um único assunto. E a gente cursa, né, a faculdade sem, às vezes, sem um rumo específico. A maioria de nós, né, passa, assim, por várias cadeiras e vai testando se aquilo você gosta, se aquilo se identifica. De repente, ele te preenche por um tempo, mas depois ele pode não preencher mais, aí você vai buscando outras ferramentas, né. Então, a naturologia, eu saí da naturologia e comecei a trabalhando com massoterapia, né, e aprendi várias técnicas dentro da tratamentos estéticos, né, porque meio que quando você trabalha com spas, a ideia, que foi quando eu comecei, né, então a ideia era sempre se voltar para a área também estética, não só para a área de cura que a naturologia trazia. E não que isso não seja um ponto importante na vida de alguém, porque a estética muitas vezes movimenta também aquilo que está ali dentro, né? Mas isso para mim nunca foi um objetivo. E aí eu comecei a procurar me focar em outras áreas dentro da massoterapia, que eu sempre gostei do trabalho manual, sempre gostei muito do trabalho manual. Então, fiz o reiki, trabalhei é, outros tipos de massagem, técnicas manuais, e aí fui estudar Ayurveda. E dentro da Ayurveda eu comecei a me encantar por um novo universo, né, que é uma formação, lógico, muito ampla. A gente tem aí formação da Ayurveda mesmo, né, é uma medicina, então para isso você teria que ir estudar fora. Então eu fiz aqui o que cabia para mim, que era a formação técnica para atuar como terapeuta, né? Não como médica ayurvédica, mas como uma terapeuta ayurvédica. E também, com o passar do tempo, fui aplicando, fui gostando muito do resultado, mas ainda não sentia que aquilo era grande, mexia grandemente com a minha energia no trabalho, enfim, eu ainda sentia que faltava um pedaço, sabe? Não estava completo. Com o passar do tempo, a gente, quando passa por momentos que modifica teu olhar, né? Como a gravidez me modificou, eu comecei a entender que a busca ainda estava dentro das mãos, porque ainda era uma coisa que eu sentia muito forte. E dentro da Ayurveda, quando eu estudei o uso dos cristais, né, que eu já tinha dentro da naturologia, a cristaloterapia, né, a gematerapia,
a gente já tinha isso, mas aí dentro da Ayurveda, quando eu fui ver o olhar em cima, né, das escrituras védicas, o que tinha sobre as gemas, as pedras, os metais, a interação deles com os biotipos, né, Vata, Pitta, Kapha, aí eu fiquei com aquilo, falei, nossa, e aí tem uma parte também que a gente estudou que era um pouco da astrologia aplicada às gemas, mas não entramos muito nisso, porque daí já era, né, a área do Jyoti mesmo. Eu falei, nossa, eu fiquei encantada, né? Eu falei, nossa, tem tudo a ver comigo, porque pedras é uma coisa que eu sempre gostei, né? As cores, as pedras, os metais, eu já fiz isso quando era na atividade do ginásio, né? Para a gente ter uma renda, sair, fazer alguma coisa, eu fazia as pulseirinhas, eu curtia, né? Sempre curti esses trabalhos manuais, então para vender e tal. Eu falei, nossa, eu vou unir tudo o que eu sempre gostei, né? A arte, eu gostava muito de arte terapia também, foi uma ferramenta que eu quase fui, né, da arte terapia dentro da argila e tal, usar o barro, mas também não era, então, sempre buscando, sempre buscando. Aí, quando eu me deparei com essa informação, eu falei, nossa, mas de que forma que eu posso usar isso, onde eu confie, realmente, o poder de uma joia terapêutica, de um amuleto, né? Quais são as bases que eu vou usar? Porque a gente tem vários caminhos. Falei, vou continuar dentro das terapias védicas, né? E vou estudar o Jyoti, que eu amava astrologia sempre, amei. Falei, agora é a hora de eu estudar e é mais a fundo. E comecei a estudar astrologia e fazer as gemas, a indicação das gemas, né? E depois passar para parte alquímica, que é a manufatura dessas peças para cada pessoa de forma personalizada, dentro do gosto delas também, né? Porque a gente tem que levar em consideração não só a terapêutica, mas o envolvimento da pessoa com aquela peça, tem que ter essa interação também, né? E aí comecei a trabalhar dentro dessa criação, assim, de joias terapêuticas personalizadas com o intuito de cura, né? Embora a gente tenha vários tipos de peças no mercado hoje, é, são poucas as que a gente encontra de forma personalizada, onde você realmente vai procurar misturar isso com aquilo para aquela pessoa determinada, né? E conseguindo todos os preceitos, sendo uma pedra natural, não tendo nenhum trabalho feito em cima dela, porque a gente também tem os tipos de tratamento dentro das gemas, né? Que podem tirar todo o princípio terapêutico delas, né? A gente tem a organização ali de todos os 5 elementos, né? Assim como a gente tem na alimentação, a gente também tem nas pedras, a gente tem nos aromas. Então, se você faz um tratamento químico, um tratamento térmico nessas gemas, você perde o princípio terapêutico. Então, aí encontrar também quais os fornecedores confiáveis para isso, porque isso a gente não tem como ver a olho nu, é uma coisa que você, ou você confia no seu fornecedor e sabe que ele está passando coisas do que você precisa ou não, né? Então, você tem que seguir várias regrinhas para que aquilo dê um bom resultado, né? E é minucioso mesmo o trabalho, e assim, para mim, hoje eu estou realizada, encantada. Ai, que lindo! E aí a Jéssica criou uma marca, né? Que é o Religare. E eu Isso. tive a honra de participar também, de fazer esse... Não sei se você chama de tratamento, Jéssica. É um tratamento. Tratamento. A gente fez o seu mapa, né? A gente fez o mapa astral védico, que já daria as indicações terapêuticas, né? Que são os upayas, que podem ser, os upayas englobam vários tipos de medicina para aquela pessoa em específico, que pode ser desde cores, aromas, como as próprias gemas, os mantras, né? O som também que cura. Então, ligado aos princípios astrológicos daquele mapa. Então, você vem participando disso, né, dessa interação numa leitura de mapa, mas às vezes também a pessoa não quer ler o mapa ainda, ela só quer saber a pedra. Então, aquela coisa, eu me pego no mesmo pensamento de quando eu comecei, de que
às vezes atendi alguém por estética, né? Atendi alguém porque não estava satisfeito com o que via no próprio corpo, na imagem, mas que na verdade lá dentro é que a pessoa gostaria de receber esse atendimento. Então, muitas vezes vem alguém é bonito o artigo, ele é artefato, ele chama atenção, né? A gente sabe que as pedras, né? A gente gosta de joia, uma coisa que chama atenção, você olha a combinação, você fala, nossa, aquilo me chamou. E às vezes ela vem só por isso, só por isso, sem nenhum outro objetivo terapêutico, né? E quando ela conhece essa outra parte da interação, porque que essa organização planetária ela trabalha melhor dessa forma, com essas pedras e tal, ela começa a criar uma certa curiosidade de si própria, né? Então, é um autoconhecimento que começa a ser despertado, né? O gostinho de saber um pouquinho mais de si mesmo, do que está lá dentro, né? E aí, aos poucos também, o uso das gemas, elas vão trazer isso à tona, né? A gente toda a centelha divina está dentro de cada um de nós, né, Laís? Então, quando a gente atua com uma área terapêutica, seja floral, aromaterapia, joias terapêuticas, a gente sabe que o despertar, ele acontece, então você se depara com essas informações de que eu posso reduzir tal área da minha vida, ou tal informação que veio para mim, né, com o meu comportamento, com o meu olhar que vai modificando, eu começo a entender que eu poderia não atuar mais de X comportamento, né, ou aquela emoção não me faz tão bem, e aí você começa a acessar uma autocura, né, então não é que uma joia, uma pedra, ela vai te curar, não é porque eu indiquei aroma, cores que você vai começar a usar e você, né, toda a terapia funciona dessa maneira, você indica, você contribui para que a própria pessoa tenha ferramentas dela enxergar o que ela poderia ter na própria autocura, sim, mas que às vezes ela precisa esses aparatos, né, desses profissionais para que ela possa chegar a esse entendimento. E é isso, legal das joias também, dessa área terapêutica, dentro da joalheria, que você pode combinar amuletos com gemas e também símbolos, porque a simbologia, ela também tem um acesso, ela também tem esse acesso, né, arquetípico muitas vezes, e também, às vezes, de uma crença, né, que faz parte já de uma cultura, que você acessa ali alguma informação que te chama, né, então muitas vezes você gosta de um símbolo e você nem sabe o porquê, né, mas sempre tem algo contido nisso, né? Sempre tem algo a ser olhado para isso. Então, é uma combinação que dá para fazer e que te proporciona também, de alguma maneira, esse encontro com você mesmo em algum momento, né? Que você perdeu. A gente parte do princípio dentro da astrologia que a gente vem de várias vidas, então esse encontro com a sua própria alma, com esses registros, né? Que estão ali, os registros todos de várias experiências somadas e que não necessariamente você precisa lembrar da vida, mas lembra da experiência ou da sensação ou do aprendizado que você teve de alguma maneira, né, tendo acesso, às vezes, a um símbolo somado a um metal específico, a uma gema específica. Então, aí a gente vai entrar em vários movimentos que o próprio símbolo associado com a gema, né, e com essa indicação terapêutica, elas podem trazer, potencializar todo o objeto, né, tudo que ele pode trazer à tona. Nossa, é interessante te ouvir isso, porque você fez esse para mim, né, te mostrar aqui Sim. Com o símbolo do infinito. Infinito. Já tem quase 3 anos. Uhum. Essa joia, e tem as pedrinhas, né, tem as pedrinhas de esmeralda. Esmeralda. E aí você fez a leitura, né, do meu mapa, e aí deu que era a esmeralda, e quando veio, tinham essas esmeraldas em casa de uma viagem que eu fiz, enfim, estava aqui. E a gente reutilizou,
né? Isso acontece bastante também. Às vezes a pessoa tem não só uma pedra que ela já adquiriu em algum momento da vida e ela sente que aquilo é para ela, e eu acho que tem que levar em consideração sim, porque a gente identifica algo, né, ali. E às vezes até um próprio um anel antigo, né, algo que você quer modificar e usar aquele material, né, porque ele tem um valor emocional, enfim. Uhum. E às vezes valor mesmo do próprio objeto, do ouro, né, que seja. E é interessante que não só essa simbologia do infinito, mas toda aquela simbologia de nós, né, onde a gente tem muito na cultura celta também, né, tibetana, então a gente vê muitos nós, né, símbolos com muitos encontros, né, de linhas, e aí quando quer passar, na verdade, uma identidade de continuidade, né, de que a coisa ela não termina, né, ela só passa por momentos diferentes, né, e o caminhar ele é contínuo mesmo. E você sabe que, então, foi muito interessante, porque depois que eu fiz esse símbolo, eu fui me dando conta do quanto esse símbolo do infinito está presente na minha vida. E, sabe, insights chegaram, achei muito interessante, que eu nunca tinha associado ao símbolo em Simbologia. si, mas aí depois que eu comecei a usar, eu passei a perceber mais o quanto que essa história do infinito, das idas e vindas, do movimento da vida, do movimento da natureza, assim, quanto que isso está tão presente na minha vida que eu não tinha me dado conta, né? Então foi como se clareasse, né? E tô aqui com um brinco também, não sei se dá para ver, que é a Jéssica que fez. Ai, sim. Conjuntinho. Viu? A gente tem, esse é um símbolo clássico, né? E assim como a serpente também, que hoje eu até coloquei aqui. Eu vou pegar uma aqui, eu não sei se dá para enxergar. É uma drusa, né? Eu batizei de drusa serpentora. Então, é uma serpente que tem a drusa da ametista, ou um cristal, né? E o cordão, ele é uma combinação. Daí, aí isso que é legal dessas. Quando você começa a estudar as gemas, né, e a simbologia, você alia o que uma passa, né? O que a informação passa e quais são as pedras que eu posso agregar de maneira que aquilo fique bem encaixado, né? Que aquilo realmente ele tem uma estrutura. A gente está falando não só de campo eletromagnético, mas que tem uma estrutura de informação. O que eu posso acessar, porque a gente acessa, né, não só através do visual, né, do contato com a pele, a gente acessa essa combinação de uma maneira integradora, que você realmente venha a sentir que aquilo te potencializa. Então, ali é uma combinação, por exemplo, de labradorita com ametista, né? E aí a gente tem umas hematitas nos entremeios. Com a organização dessa serpente, que não só na cultura egípcia, mas na cultura celta também representava a ordem dentro do caos, né? A simbologia da serpente tem o Ouroboros, que é a serpente mordendo a sua própria cauda, que é a continuidade também, né? A reformulação, mas a gente tem também a própria representação da serpente, né? Que muitas vezes tem a ideia de que é uma coisa maligna, né, pelo próprio cristianismo, de ter colocado a serpente como a sedutora, né, que seduziu ali Adão e Eva, mas a gente tem toda uma história que já vem de antes disso, dizendo como a serpente ela pode conter a total capacidade do conhecimento, abranger o conhecimento, né, e ao mesmo tempo aparecer de uma forma que me intimida, né, onde o caos muitas vezes me intimida, me deixa abalado, né, mas ele também existe dentro desse medo que gera, tem um conhecimento, né, às vezes o medo de, opa, será que eu estou pronto para isso? Será mesmo? Então, é onde você se autoavalia também,
né, para acessar isso. Existe também você com você mesmo nesse momento. Aí eu uso a ametista e com a labradorita para ela dar o quê? A própria proteção, né? Primeiro, porque a labradorita ela eleva mesmo os pensamentos, a ametista faz isso, mas ao mesmo tempo é uma autoproteção de si mesmo, porque a gente é toxina de nós mesmos, né? A gente se autolimita muitas vezes. Então, para tirar essa autolimitação, né? São pedras que combinando, elas trazem isso, limpa esse campo, limpa esse pensamento, para você poder, pelo menos, se dar o direito de ver de uma outra maneira essa informação, né? E aí a gente faz essas combinações, né, de proteção de si próprio, de proteção do outro. A própria serpente representa a proteção também, né, a gente tem muitas simbologias associadas ali à serpente, né, e dependendo da cultura também, lógico. Ô, Jéssica, no caso dessa aí, a pessoa não precisa de ter uma leitura, essa peça Então, ajuda eu fiz qualquer algumas. pessoa. É isso, eu fiz algumas peças onde a gente poderia ter essa facilidade, sabe? Essa versatilidade da pessoa falar, não, olha, me identifiquei, aquilo me mostra algo, que é a coleção toda lendárias que tem dentro do site, né? Então tem essa. Eu separei uma aqui também, que é, por exemplo, esse colar que é de. Ah, Não, maravilhoso. é ruim também de ficar vendo, mas ele é um colar, chama Isis Osiris, é o casal, né? E ele tem malaquita nos entremeios com quartzo verde. Aí aqui a gente tem a representação do feminino, por essa lótus, né, essa flor de lótus, e o masculino, que é o botão do papiro, que seria esse aqui, né, o botãozinho do papiro, que representa Osíris, né, na cultura egípcia a gente tem muito essas duas formas, em vários desenhos, enfim, né, do Antigo Egito a gente vê essas representações como trazendo também o feminino e o masculino, né, não só representando ali os órgãos genitais, não é, a ideia não seria nem essa, a ideia seria de que uma mulher, ela realmente, ela está muito mais acessível, né, ela tem muito mais a coisa de, não a mulher, mas o feminino em si, né, de estar aberto, a receber, a aceitar, né, a abraçar aquilo, e o homem já de ir adiante, de ir em busca, né, de correr, o masculino, né, eu diria, não o homem. Então, essas duas forças unidas nesse mesmo conjunto de informações, com Malaquita, que traz a coisa que traz do próprio poder pessoal, né, traz à tona isso, a malaquita foi muito usada no Antigo Egito, e o quartzo verde também, que traz a autocura, né, as relações de ao meu lado feminino, o meu lado masculino, que todos temos o yin yang, né, por que que eu não estou conseguindo conversar direito com um, por que que o outro está sobressaindo, e a gente sabe que esse excesso, né, e a diminuição dos elementos, eles causam dificuldade no organismo, né? Então, às vezes, parte de um pensamento e que vai sobrecarregando vários sistemas, né? Primeiro no sistema sutil e depois no sistema físico, emocional, né? Então, você vê que as joias, no geral, assim, se a gente for entrar no mundo de joalheria, a gente tem toda uma conexão que é o povo, né, na antiguidade, eles usavam isso a seu favor, né, eles sempre usavam como uma representação de que ali tem uma informação que é importante eu acessar, é importante que me faça bem, então usava não só porque era bonito, mas porque era significativo mesmo, né, trazia empoderamento, então coroas, né, toda essa representação, a gente vê na igreja mesmo, tendo, né, a própria igreja católica tendo isso, então, em várias fases da humanidade, culturas, a gente vê o uso desses ornamentos, né, que seja em roupas ou seja em próprias joias, que traz a questão das pedras, traz assimilação, né, através do que ela ressoa, né, do que ela emite de informação,
e o metal que segura o campo eletromagnético, que induz melhor aquela informação, né, ele é condutor, né, as pedras são condutoras, são emissoras de informação, né, tanto é que a gente usa elas nos equipamentos eletrônicos, tecnológicos, né, as próprias ondas de rádio, a gente usa cristais, né, que oscilam essas informações através, então a gente tem isso dentro de relógio, só que é mais fácil a gente falar que isso é uma forma, esse é um cristal, não é líquido e não é sólido, ele existe até, é um nome que até eu já esqueci, é uma forma desse cristal, é mesomórfico, que a gente não tem só como fazer isso em laboratório para ter nos equipamentos eletrônicos, né, para até segurar a informação, mas a gente tem no nosso próprio corpo, nas células do corpo, a gente tem essa forma, né, dentro da glândula ali, pineal, a gente tem uma camadinha que ele é um cristal mesomórfico e, meu Deus do céu, esqueci o nome ele tem a mesma composição que uma gema. Esqueci o nome, guria. Tudo bem. Laís. Oi, tá travando? Oi, só falou que tá instável aqui, você me ouve? Agora sim, aham. Ah. Então, a gente tem esses cristais no corpo, tá? Apatita. É um cristal de apatita que a gente tem revestindo a glândula pineal, que faz, a apatita, ela é uma pedra, né? Uma pedra azul, vou mostrar para você. É uma pedra que estimula a comunicação, né? Ó, essa azulzinha aqui, ó, por exemplo, tá? É um cristal azul, assim. E a gente tem essa cobertura nesse estado de cristal, né, revestindo essa camada, para assimilar melhor a informação. Agora você vai dizer, mas é através dos olhos, através dos sentidos? Não. Eles funcionam como se estivessem trabalhando ali como perceptores além sentidos, né? Então, a gente tem todas essas capacidades, né? De ressonância com as coisas, com as pessoas, com os lugares, e às vezes a gente não sabe explicar. Claro que não é só ciência, não tem como explicar só na ciência, né? Existe isso além também, mas que a gente tem esses cristais no corpo e eles interagem dessa forma, não só com as gemas, mas com os próprios informações do ambiente, né? Das coisas, a gente tem, né? Então, enfim, é um universo completamente... É muito lindo, né? Muito abrangente, amplo. né? Fiquei aqui pensando, assim, que tem esse amuleto, né, que você faz baseado no mapa astrológico da pessoa, que é bem específico, mas que, tipo, sei lá, se a pessoa tá querendo melhorar a comunicação dela, ou se ela tá querendo, como esse aí, né, se proteger mais, o quanto, né, as pessoas te procuram para isso, para resolver uma questão específica, ou para equilibrar o masculino e o feminino dela numa relação, né? Sim, sim, a gente tem esse atendimento, embora a gente não, eu não tenho como oferecer isso num site, algo assim, mas partindo da ideia de que sim, a gente trabalha, né, eu trabalho dessa forma, a pessoa pode, né, vir a procurar para resolver algo específico, né, às vezes tem movimentos dentro, também tem, tudo astrologicamente tem uma questão que envolve, então não adianta falar, ela quer isso, que vai passar por um momento X e tal. Mas no mapa sempre tem uma explicação, né? Dentro do conjunto astrológico, dos trânsitos que está acontecendo, dos próprios períodos astrológicos. Travou e voltou, né? Tô te ouvindo. Tá. A gente tem também a indicação e tem a questão da pessoa em si, não, mas agora eu sinto que eu posso, o que eu gosto, gostaria de usar o que eu gosto, né, e aí a gente vai vendo o porquê que aquilo também vai atraindo, né. São dois lados, às vezes você atrai aquilo que você não precisa,
porque você, na verdade, está num padrão de pensamento que já está atraindo uma série de coisas, então, assim, você não pode comer picante, não é o momento de você comer picante, mas dá-lhe comer pimenta, e dá-lhe comer agrião, dá-lhe comer todas as coisas que não estão te fazendo bem, e é porque você está, né, na verdade, contribuindo para o seu próprio desequilíbrio. Tem isso também, então é legal passar por uma avaliação, sabe? E às vezes você sabe, né? O corpo ele é inteligente, ele acessa, né? Então ele sabe que aquilo ele não, tá em falta, então eu tô precisando, né? Eu tô precisando comer tal coisa, tal alimento de tal cor, né? Então a gente também tem essa sabedoria. Só que se você tá desequilibrado, você perde a noção disso, né? E aí acaba que tenta justificar o uso de uma coisa por um momento, por uma emoção, mas não seria a mais adequada, também tem isso, né? Sim. Mas pode ser que já aconteceu comigo, assim, de eu ter a intuição de comprar um negócio e depois eu ver que, nossa, aquilo tinha tudo a ver com a minha necessidade, né? Então pode ser que a pessoa abra o teu site, olhe e fale, nossa, isso aqui me chama. Aí ela vai ler a descrição, nossa, realmente é isso que eu tô precisando, né? Aliás, vou deixar teu site aqui na descrição para quem quiser Tá, acessar, né? agradecida. Teu contato Com também. certeza. Tem o meu contato também, às vezes a pessoa quer fazer perguntas específicas, lá também tem o e-mail, enfim, né? Que Eu estou à ótimo. disposição, né? Para aprender também, não é só para, né, me doar, mas se alguém ia falar, olha, Jéssica, tal coisa, você poderia assim, assado também, quero aprender, pode entrar em contato. E outra coisa que eu queria falar, gente, é que sabe, Ah, eu vou mostrar que tem outro aqui que a Jéssica fez para mim, esse pingentinho maravilhoso, de turquesa. de turquesa. E sabe o que? Ela faz tudo na mão. Porque às vezes eu falo para as Orivesaria pessoas, manual. né, que você faz as joias. Mas como assim? É na mão, eu acho muito lindo. Lá no Instagram dela, ela mostra às vezes os bastidores, né? E lixa, e coloca, e derrete o metal. Eu acho muito bonito, assim, essa coisa do manual. E que tem toda uma energia envolvida também, né, Gé? Exato, a manufatura ela envolve muito isso, né? Desde quando o momento que você vai fazer a peça, então você começa a preparar o metal, né? Ele vai ser derretido, né? Como você falou. Então são vários processos para a gente chegar num fio, ou chegar numa chapa, né? Ver qual a espessura. Só que às vezes isso parece só técnico, né? Quando na verdade tudo está envolvendo ali o tempo todo. A sua emoção, quando você vai trabalhar qualquer artesanato, né? A emoção ela interage diretamente com aquilo que você está fazendo, né? Seja um crochê, seja uma pintura. Então a arte tem muito disso, né? Transmitir as emoções, né? E o metal ele tem a capacidade de arquivar toda a memória que você está ali colocando nele o tempo todo, né, do trabalho, se arquiva aquilo. Então, a gente tem até resultados muito diferentes com pessoas, por exemplo, as pessoas que não têm, não são, não recebem um salário adequado, né, nesses locais, que usa serviço escravo, por exemplo, para fazer joalheria, né, que a gente sabe, por exemplo, que no Bali acontece isso, né, então você traz não só um metal não puro, porque tem muita alteração, mas também você traz a energia ali de pessoas que não estão em sintonia com aquilo, mas elas fazem por sobrevivência, e você tem um resultado quando você usa esse objeto, é incrível, assim. E também tem um resultado de quando uma pessoa ela faz específico, ela faz pensando, nem que não seja na pessoa, mas por um objetivo, né? Um foco. Ela põe aquele foco na peça, e isso vai servir para isso, né? E tem magia nisso, sabe? Ele tem uma alquimia nisso. Então, a mistura do trabalho manual com a intenção, ela faz a completa diferença, né? E isso sim são amuletos, né? Não é só chegar e olhar, é um símbolo, porque
eu acho que tem também as pessoas que fazem, focadas e tal, mas você chegar num lugar e só comprar porque tem aquele, tem aquele símbolo, eu queria tal símbolo, você tem aquele, tal pedra, mas você não tem essa interação por trás, ele vai fazer 50% do trabalho, vamos dizer assim, quando ele poderia fazer 100% desse trabalho, né, de realmente ser algo que te traz a terapia, né? Uhum, uhum. Aí Que lindo. são formas de fazer que não é que são erradas, mas às vezes a ideia, a ideologia de quem está fazendo, ela é só para sobreviver, ou ela é só porque realmente gosta de fazer aquilo. Então, isso faz diferença, é igual um alimento, né? Você está cozinhando um alimento para a sua família, né? Você está fazendo ali porque a sua família precisa ser nutrida, e isso tem amor, isso tem outra vibração, Nossa, e né? a gente percebe, né? O dia que você não tá legal, parece que a comida não Né? tá Não sai, boa, nem né? ovo frito, não adianta, não Nossa, é bem consegue, isso, é né? bem essa alquimia que você faz com as joias. Aham. E é assim, e aí quando a gente também não está, porque a gente tem dias e dias, né? Quando a gente não está num dia de fluidez, assim, que uma emoção não tá legal, tá passando por alguma situação que não tá, é incrível que a peça ela só dá errado. E assim, não é porque eu sou terapeuta e tal. Qualquer pessoa que trabalha dentro da ourivesaria manual, né, relata a mesma coisa. Então, assim, eu trabalho a gente tem ali um ateliê que é compartilhado, né? Então, cada uma das pessoas que estão ali trabalhando, então, às vezes a pessoa não está no dia, ela mesma já fala, olha, não dá, vou deixar por aqui, não vai sair coisa boa, não está saindo bom, então, assim, por mais que ela se esmere ali para ser técnica, energeticamente, se ela não está bem, não flui, né? Não vai. Então, a joalheria manual, ela traz muito disso, no geral, sabe? E às Uhum. vezes você faz porque precisa entregar, ou precisa fazer, precisa vender, né? E aí você tem um outro resultado. Então, vai da pessoa, né? De pessoa para pessoa, mas que não, o desenvolvimento do trabalho manual, ele não flui quando você não está bem, isso é pura verdade, sabe? Não flui mesmo. E E aí você não procura traz sempre. nunca uma coisa boa, né? Fica ali Uhum. arquivado. Sim. Então, muitas vezes nem se vende. A gente viu casos assim, casos da pessoa, ela põe a mesma peça, né? Tipo assim, ela fez duas peças iguais, fez que seja dois anéis iguais. Só que um dia ela fez muito feliz e contente, e outro dia ela não estava bem, mas ela já sabia fazer porque ela já tinha, né, experiência daquele outro, somou isso com aquilo, aí vamos lá, vamos fazer logo, né, vou botar para expor. E é impressionante, assim, que aí você sabe, né, nunca sai 100% igual as peças manuais. Elas têm sempre uma diferença uma da outra, né? Por mais que você se esmere 100% igual, tem alguma coisinha que sai diferente. Então, você sabe qual você fez tal dia, qual você fez tal dia, você sabe. Vende mais rápido aquela que você fez feliz. E aquela, sabe? Então, assim, a gente tem vários relatos de várias pessoas nesse sentido. E aquela muitas vezes bonita, que você fala, nossa, é igual aquela, hora todo mundo gostou, ninguém leva. Porque algo ali é identificado, olha, não passou, né? Então é impressionante, assim. É, essa magia dos amuletos, dos talismãs, ela deve ser levada a sério, sabe? Ela não é só uma brincadeira de Disneylândia, né, onde tem o príncipe, a princesa e a bruxa. Ela tem, ela tem muito mais, sabe? Tem muito mais a dizer. Uhum. E realmente traz um significado assim além. Uhum. E que lindo, né? Como você tem esse conhecimento e já sabe ali o que a pessoa está buscando com aquele amuleto, aí você já vai trazendo toda aquela, né, esse olhar, essa intenção. Isso é super especial. Uhum. É. Ô, Gé, uma outra pergunta que eu queria te fazer é sobre, assim, tem diferença se é anel, se é bracelete, se eu uso num colar ou num brinco? Ah, sim, os locais do corpo, né? Uhum, Também tem diferença, né? A gente tem a ideia de que primeiro, dentro do Giot, aí a gente tem várias formas de atuar, né? E qual que é o pensamento que você está seguindo, né? Qual que é a filosofia que você está seguindo para indicar aquilo.
né? Conhecimento, em que você está se baseando. Então, quando eu falo de anéis, eu também estou falando de os NADs, né, os canais de energia que passam aqui, os meridianos que passam aqui, né, e eles levam informação para todo o corpo. Quando eu estou falando dentro do Jyoti, eu estou falando de 5 forças também aqui, né? Então, a gente também tem a representação de todos os planetas na palma da gente, tem quiromancia védica, por exemplo, né? Que é o conhecimento da vida através das linhas da mão, né? Das formas do dedo, das formas da unha, né? Então, tudo isso existe uma razão, né? Não é aleatório, sua digital é diferente da outra, não é só por causa do DNA, né? Você também traz uma informação astrológica ali, você também traz uma informação experiencial da sua alma, da sua jornada de vida, né? Então, quando você indica uso nos dedos, você sabe para que serve cada força. Então, você indica a gema específica para aquele planeta, por exemplo, né? Você vai falar dentro da ideia dos mudras, por exemplo, que são quando a gente faz posições com as mãos, né? A gente parte da ideia, por exemplo, que não se usa anel no dedão, né? Porque o dedão representa a Deus. Então, todos os outros dedos, eles falam de você, né? Mas o dedão, ele representa especificamente até esse aqui, né? Que é a conexão eu e Deus, né? Que é esse mudra. Mas o dedão, ele representa o divino. Então, não se usaria nenhuma gema, tanto que nenhum planeta a gente usa no dedão, né? Todos os outros a gente usa, no dedão não. Então, a gente tem isso para seguir. Se eu for falar dentro dos chakras, aí tem gente que fala assim, mas, por exemplo, turmalina negra, né? É uma coisa que a gente não, é uma pedra que a gente não indicaria de cintura para cima. Você pode usar até no punho, como anel, nas extremidades, né? Por que não indica turmalina negra? Porque vai fazer mal para os chakras. Então, aí depende muito do que você aprendeu, porque também é mal a gente dizer, você aprendeu e você aprendeu errado, né? Mas às vezes a informação que você teve não foi tão completa, né? Ou que você de repente não parou para pensar que a interação dos chakras ela é feita a todo momento. Então, se você usa lá embaixo, ele está interagindo nos outros, né? Por que a gente indica, por exemplo, a turmalina mesmo nessas regiões? Porque a ressonância, né? É como se eu falasse assim, eu vou passar, você não tem um produto, certos produtos químicos, né? Para quem estudou um pouquinho de farmacologia, a gente sabe que a gente tem a medicação venosa, a gente tem a medicação. Eu estou dando um exemplo bem bobo, mas é para um pouquinho para absorver a ideia, né? A oral, né? Através de gotas, através de solução, né? Então, a mesma forma, se a gente for pensar, né? Existe também nessa interação do uso das pedras. Então, você usa numa parte do corpo, porque ali ela interage melhor, ali a informação vai ser melhor absorvida, onde vai ser distribuído para o resto do corpo, sim, né? Então, como pingente, por exemplo, dá para indicar muitas pedras, né? Porque fica bem no meio o meio do corpo, né? A gente está no peito, a gente está falando da interação entre os primeiros chakras e os últimos, né? Então, ali se dá uma interação no nosso meio, né? É um lugar muito bom para vários tipos de gemas que a gente pode utilizar no cordão, né? Quando você vai usar na garganta, por exemplo, você pode utilizar a favor, quando vai fazer uma apresentação, falar em público, gemas azuis, por exemplo, que trabalham muito bem essa região, né, da comunicação. Azuis, verde indo para o azul, azulado, sabe? Então, você tem a interação das cores com chakras? Também tem. Mas não só isso, a gente também tem a interação da forma geométrica que está inserida dentro dos cristais. Nos cristais, a gente tem a formação atômica, que obedece eixos, né, de formação ali, que ele se repete, ele se reproduz, né? Então, são 7 sistemas cristalinos que a gente tem dentro dos cristais. E eles ressoam também essas formas com cada área do corpo,
né? Então, a gente tem cristais que não são da cor, por exemplo, do chakra do coração, mas são ótimos para utilizar no chakra do coração, porque ressoam de acordo com a forma geométrica que está contida na gema, né? Que existe ali também a informação daquele campo. Então, aí o conhecimento ele é bem amplo nessa área, então no corpo dá para usar dentro dessa ideia, dá para usar de várias maneiras, né? Mas eu diria assim, se você quer usar específico para um planeta, a gente usa ou nas mãos, né? Primeira coisa, tem que estar em contato com a pele, né? A ideia da gemoterapia dentro do Jyoti, dentro da astrologia védica, é que a pedra, além de ser natural, né, ela deve estar em contato com a pele, deve estar com um metal específico para aquele planeta, porque o campo, ele segura melhor, né, o campo do metal, ele segura a informação melhor, ele é como se ele preservasse aquela informação que tem no cristal e distribuísse de melhor maneira, né, então existe esse pensamento. E você deve usar sempre, continuamente. Então, a pessoa não usa anéis, e aí você vai falar, então, mas você tem que usar um anel, porque é anel que se usa na astrologia védica. Mas ela não usa, ela não vai usar, e não adianta. Mas ela quer ter uma pedra, uma joia que tenha benefício. Então, a gente indica o pingente ou um bracelete, né? Mas que tenha ali aquele uso diário. Esse é o mais importante de todos, é o uso diário. Né? Porque não adianta você usar de vez em quando. Tem que, para você absorver essa informação, não é porque um dia que você vai usar, não que não existe, até existe pessoas que têm essa sensibilidade, mas para terapia, né, para longo prazo, ele tem que ser usado diariamente. E a gente tem a ideia de que eu vou usar em alguns dias específicos para algumas coisas. Sim, a gente também tem isso. Né? Mas aí de que forma vai atuar? Aí por essa forma que eu falei, que é usando na interação dos chakras, né, aumentando aquela informação nessas regiões, e a interação da própria pele com a pedra, a gente, com a pele, ela é como se estivesse nutrindo também. Na Ayurveda a gente fala muito isso, né? Tudo que você passa, tudo que você usa é uma forma de nutrição. Então, você usa um tecido específico, é uma forma de nutrir a sua pele, ou não, né? É uma forma de não absorver informação nenhuma. Então, você está negando informação para ela se você usa um tecido, por exemplo, que não é compatível, que tem uma coisa sintética, né? Quando você usa um creme, desde que tenha todos vegano, enfim, né? Toda a construção dele feita para absorver diretamente um óleo, né? Que seja ideal para você. Você está nutrindo, você está dando informação para a tua pele, né? A pele é o maior órgão do corpo. Então, as pedras também têm essa interação de nutrição. Então, todos os interagir. Só que você tem lugares melhores para usar de acordo com aquela informação. Falei muito, expliquei muito. Não, Me achei enrolei ou falei ótimo, achei direto? Acho que incrível. tá bom assim, né? A única coisa que eu não entendi é que você falou assim, você tá me ouvindo? Que agora... Tô. Tá. Uhum. Uma coisa que você falou que eu não tenho ideia do que seja, que é giote. E a outra coisa é que você vem falando como se, todo mundo entende disso, mas eu não entendo. Uhum. E a outra coisa que você falou, a pedra tem interação com metal que tem a ver com o planeta. Como que eu sei qual planeta que eu vou botar ali? Sei lá, explica um pouco mais disso. Tá. Então, dentro do Jyoti é luz do conhecimento, tá? Jyoti é astrologia védica, tá? Então, quando eu falo Jyoti, eu tô falando de astrologia védica, tá? Do conhecimento da astrologia védica. E a outra pergunta foi? Você comentou que a gema que vai usar, né, a pedra... Dos planetas, né? Então, planeta. quem vai indicar o uso, nesse caso, é a própria pessoa que vai trabalhar dentro da astrologia védica, vai indicar o dedo de acordo com a pedra, de acordo com o metal, Com né? esse estudo que você fez do É mapa o estudo que a gente estuda para poder indicar. Então, e assim também
as pedras em relação aos chakras do corpo, né, os locais que você pode usar melhor, também exige um estudo, né? Então, ideal é você consultar alguém, conversar com alguém, né? E claro que a gente tem bibliografias boas, legais, né? Mas tem muita desinformação também, tem muito misticismo também, sabe? Que não leva a nada. Então é legal conversar com algumas pessoas que já sabem um pouquinho mais, que já têm uma melhor experiência, né? Eu tenho vários profissionais da naturologia que são muito bons também, indicação em litoterapia, por exemplo, o uso de pedras mesmo como tratamento, né? Que é quando você coloca as pedras em cima dos canais de energia e tal, para você absorver a informação, dá um mega resultado bom. Mas, enfim, são tratamentos e exigem de um conhecimento profissional, né? Então, muita coisa que você vê num livrinho, que você vê na internet, não vai te dar a assistência necessária, né? É igual falar de floral, né? Floral também tem na internet a indicação, essa emoção é para isso, mas um terapeuta floral vai discordar de várias informações que tem ali, porque ele estudou para aquilo, né? A gente não pode menosprezar esse conhecimento dessas pessoas que se especializam nessas áreas, né? Então, E tem as uma visão pedras, mais mesma coisa. ampla, né, do ser, da Sim, necessidade, das da interações. necessidade, do melhor uso, né? Às vezes você É. quer uma que significa para uma coisa, mas uma outra substitui muito melhor e tem outros princípios, né? Que vão alimentar melhor organizar melhor aquele pensamento, né? Aquela ação. Uhum. Muito bom, muito bom. Então, fica o convite aí para quem se sentiu chamado ou curiosa para conhecer mais desse mundo da joia terapia, para entrar em contato com a Jéssica, que mais uma vez eu vou deixar aqui na descrição o link do site dela e o No contato religare, do no Religare. religare, Ai, essa fala! reconexão. Isso, fala o que é o É, Religare. o religare, que é essa ideia de é por isso que eu botei o nome, né? De se reconectar com o princípio, né? Com por que que a gente usa, para que a gente usa, né? Que não é só a parte bonita, que existe também, é importante também, porque agrada, porque nos faz bem, mas que existe muito mais além disso. Muito mais, um conteúdo muito maior além disso, e que te conecta, te reintegra, né, com o princípio, com todo o seu lado espiritual, porque ele vai te levar, né, a pensar em você mesmo, as reflexões, né, da vida. Então, a ideia hoje, né, a gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão cansadas de só ter, né? Elas querem acreditar que existe algo além, e existe muitas vezes algo além, né? De ter uma coisa específica. Por quê? Para quê? Né? Quem faz? De que forma faz? E a importância daquilo, né? De dar o significado àquilo. Então, o Religar, ele traz muito essa ideia, né? De que a gente usa esses objetos que vão além de só embelezar, né? Que eu coloco até como um slogan de uma preciosa terapia, né? Porque a gente usa preciosidade, sim, né? Porque são feitas manuais, porque são vários trabalhos envolvidos de várias pessoas para as pedras chegarem até nós, né? Mas também ela envolve uma questão do autoconhecimento, de se conectar, né? E isso é muito precioso também. Uhum. Sim, sim, é maravilhoso, né? E você sabe que estudando os arquétipos das deusas, também vejo isso, né? Que as deusas, muitas delas tinham essa coisa, né, da beleza, do cuidado, e ao mesmo tempo uma profundidade espiritual e ao mesmo tempo uma força de guerreira, né? Então a Exato, gente pode pode ser ser tudo tudo. A isso, gente pode né? ser tudo isso. A gente não precisa escolher ou ser uma coisa ou ser a outra. A gente pode ser todas essas, né? É um pouco de cada,
pode ser um pouco de cada, não precisa, né, ir só para o lado radical, materialista, mas não só o lado também de só espiritual e esquece, né, do que você também precisa da matéria e vive da matéria e vive na matéria, né, você vive no mundo material, então você precisa, essa dualidade, ela precisa entender que ela é um caos ordenado, hora tá bom, hora tá ruim, mas ela é ordenada, ela serve para isso mesmo, para movimentar essa força dentro da gente e nos levar para uma coisa maior, né? Para realmente um objetivo maior. O religare. O religare. Obrigada, viu, Laís? Gostei muito de fazer. Muito Bom, obrigada pela querida, participação. muito obrigada por mostrar esse caminho de cura tão lindo que você faz aí, né, e proporciona para as pessoas. Muito obrigada. Obrigada, lindona. Beijo! Beijo! Até mais!